Glória a Deus, é muito bom conhecer vocês. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Agora vamos passar a palavra de Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo de número 15, diz assim: Por isto, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Nós temos aqui um texto da carta de Efésios, que você percebeu numa primeira leitura que Paulo está tomando conhecimento que depois de ter pregado o evangelho na igreja de Éfeso, ele ficou sabendo que teve lá gente que creu em Jesus. E ele fica alegre com essa notícia, sabendo que Deus estava iniciando uma obra. Paulo já havia ensinado aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 16, que quem começa essa boa obra em nós é Deus, e é Ele que aperfeiçoa. Então, quando ele percebeu que tinha fé em Jesus, ele entendeu que Deus estava começando uma obra ali na vida de alguém. E agora ele está se dirigindo a essas pessoas, dizendo que ele não cansa de agradecer a Deus por elas, porque elas creram. E ele está orando nas orações dele, pedindo que Deus conceda a eles o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Jesus, iluminando os olhos do coração dele, para eles saberem qual a grandeza desse chamamento, qual a grandeza dessa esperança, qual a riqueza dessa vocação, o que é que está acontecendo. Vocês creem em Jesus? Cremos. Vocês sabem o que está acontecendo? A resposta seria não. Falou, então eu vou contar para vocês a revelação que Deus me deu. E toda a carta, ela é muito profunda, ela gira em torno desta revelação. E eu sei que quando a gente fala revelação hoje, muita gente tem uma outra ideia. Você crê em revelação? E às vezes o que se chama de revelação ali é uma coisa puramente religiosa, carnal, meninice, mundanismo. São petiscos para a carne, para a vaidade, para a cobiça. São desvios. É exatamente gente que está longe da revelação verdadeira, que se perdem nesses paralelos que nascem ao redor da verdade. Paulo vai dizer para os irmãos de Éfeso: vocês precisam deixar de ser meninos e crescer na graça. Mas ele não se ocupa de falar da revelação enquanto ele não tem certeza de que ele estava falando a gente que tem fé, gente que acredita em Jesus. Então, queridos, preste bem atenção, nosso tempo é curto e essa mensagem ela é muito importante, ela é muito profunda, muito preciosa para a vida de cada um. Paulo, ele não fala da revelação sem antes saber se tem fé, porque se a pessoa não tem fé, ele não vai entender nada. Não adianta falar. O que Deus mostrou para ele, o que Deus falou para ele, as coisas que ele tinha abraçado na sua fé, pelas quais ele é prisioneiro. Vê que Paulo não reclama de ser um prisioneiro. Ele falou, por esta causa eu sou prisioneiro. É por isso. Por causa dessa revelação aí. E para comunicar isso a vocês é que eu sou perseguido. É por isso que eu estou orando.
E ele tem essa revelação bombástica, grandiosa, transcendente, que se Deus não revelasse a alguém, ninguém nunca jamais saberia. São revelações de Deus. Então, como introdução, é bom lembrar que ele está aqui escrevendo aos irmãos de Éfeso. Éfeso era na época que Paulo está escrevendo, em 64 depois de Cristo, era um grande centro comercial, era uma cidade pujante, à costa do Mar Egeu. Ali a vida comercial fluía, acontecia, e Paulo recebe essas verdades cristãs reveladas. E ele vai falar aos santos. A expressão que está na Bíblia, que vive em Éfeso, ela não está no original, no manuscrito original. Como deixando-nos a entender que Paulo não quis direcionar a carta. Ela foi colocada porque ele estava escrevendo para os irmãos de Éfeso. Mas deixando a oportunidade para cada igreja, quando lesse isso, colocasse ali o seu nome. Quem me entendeu? Diga amém. Então, é aos irmãos, né, aos santos e fiéis a Cristo Jesus, que estão em Éfeso, foi colocado. Não está no original das primeiras epístolas. Então, essa revelação é uma revelação de Deus para quem crê. E ela produz vida, porque é uma palavra viva, e ao longo do tempo, todos aqueles que tomaram conhecimento dessa revelação e creram, firmaram-se nela e viveram por ela, Paulo vai falar na revelação que ele recebeu de Deus que eles viverão. E aqueles que tomaram conhecimento dessa palavra, mas não conseguiram crer, pereceram. A própria cidade de Éfeso é um exemplo disso. Vocês sabem que Éfeso era não somente um grande centro comercial, mas lá também tinha o templo da deusa Diana, que levou décadas para ser construído, e gastou-se uma fábula, e era conhecido na época de Paulo como uma das maravilhas do mundo antigo, o grande templo. E foi para esta carta que Deus mandou um anjo, em Apocalipse 2, versículo 5, dizendo: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, eu sei que você suporta, não pode sofrer aqueles que dizem ser de Deus e não são. Mas ele diz para Éfeso: eu tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Então lembra-te onde caíste, arrepende, volta e pratica as primeiras obras, senão eu virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Bem, isso aconteceu com Éfeso. Essa cidade pujante quebrou, e alguns séculos depois, ela deixou de ser toda essa opulência que ela era, de representar o que ela representava, e Deus mandou a palavra antes. Até hoje, essa cidade nunca mais se reergueu. Hoje ela é uma vila pobre na Turquia. É um vilarejo turco, vilarejo miserável. De um lugar que um dia Deus usou alguém para falar: olha, eu estou mandando a palavra para você. Então, queridos, primeira reflexão: sempre quando você ler a palavra de Deus, lembre que você está lendo uma palavra viva. Nunca pense, ela foi escrita lá em 64, eu estou em 2018. Em todas as gerações, quem dessa promessa tomou posse foi para a vida. Começando com o grande centro Éfeso. Quem não entendeu e banalizou a revelação, perdeu a oportunidade de viver. Porque Deus se manifestou, Deus revelou, Deus falou para alguém e disse para esse alguém: diga para eles, quem está lá em Éfeso, fala para eles. Eu estou vendo eles, eu estou sabendo o que eles estão fazendo. Fala para eles pararem, senão eles vão apagar, eles vão morrer. A palavra foi ignorada,
portanto a vida prometida não foi produzida e tudo aquilo deixou de existir. Por que Paulo está feliz, radiante com os irmãos de Éfeso quando ele escreve? Porque tinha alguém lá que cria. E ele falou: eu quero contar para vocês o que Deus me revelou. Se não tivesse gente lá que crê em Jesus, não ia entender isso. Como aqui hoje, se tem gente que não tem a fé, que o Espírito Santo de Deus ainda não produziu no seu coração a fé para crer em Deus, para ser salvo, você não vai entender o que eu vou te dizer. Você não vai crer. Você não vai alcançar isso com a mente. Paulo diz: o homem natural não pode compreender, porque as coisas de Deus não se entendem naturalmente. São revelações de Deus pelo Espírito, ao Espírito que recebeu de Deus um início do seu agir. Veio a fé é dom de Deus. Portanto, se você tem fé e crê em Jesus, Deus já começou em você uma obra. Agora você precisa progredir. Você precisa se inteirar das revelações, porque você já tem fé. Você já consegue ir além da mente, você já consegue ir além dos olhos, você já consegue entender além da ciência, você já consegue entender além das notícias. Você é alguém da fé. E isso não é para você se gloriar, é dom de Deus. É Deus que começou. É Deus que fez isso em você. Paulo diz: isso não vem de vocês, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é Deus que trouxe a fé no seu coração, porque só com ela você pode perceber as grandiosas revelações de Deus. Se você tiver um tempinho e começar a ler a carta de Efésios nessa perspectiva, você já vai identificar logo nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do primeiro capítulo, várias bênçãos que sem fé você não consegue entender isso. Paulo começa dizendo assim: olha, Deus já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Bênção financeira, você sabe o que é. Bênção material, você sabe o que é. E bênção espiritual. Bênção que termina junto com você, você sabe o que é. E bênçãos que vão para a eternidade. Paulo diz: você sabia que você, que é a igreja de Jesus Cristo, Ele já fez isso por você antes da fundação do mundo? Você sabia que Ele já te elegeu nele para ser santo e irrepreensível por toda a eternidade? Você não foi eleito por um partido, nem por um município, nem por um bairro, nem por um colegiado. É uma eleição de Deus. Deus te elegeu nele, para Ele. Você sabia que Ele já te predestinou para ser filho dEle? Nós estamos aqui na nossa caminhada e Ele já me revela aquilo que já está predestinado. Você que crê que o Espírito Santo começou uma obra na sua vida, se você não se desviar deste propósito, você já tem um predestino, sei lá, vai ser filho de Deus por toda a eternidade. Eu estou falando coisas que quem não tem a fé vai falar: será que eu creio nisso? É revelação. Revelação não é aquelas migalhas que se oferecem à ganância, aqueles petiscos que se oferece ao ego, à carne, à cobiça. Paulo está falando de grandiosas revelações de Deus. Ele falou: você sabe que Ele já nos fez agradáveis a Deus pelo seu sacrifício? Você sabe que nós éramos sentenciados por Deus, malditos filhos de Adão, mas que em Cristo Jesus Ele já mudou isso e nos fez agradáveis, nos reconciliou com Deus. Ele vai dizer assim: você sabe que Ele nos abundou em sabedoria e prudência,
Sabe por que a ciência muitas vezes se incomoda com a fé? Porque a ciência só vai descobrindo aquilo que quem crê já sabe há 2000 anos. A ciência caminha lá atrás, e um dia eles chegarão lá onde quem sempre esteve, que viveu na fé. Quantas revelações bombásticas, científicas, do nosso tempo agora, do tempo da ciência multiplicada, e que nós sabemos isso na velha Bíblia, mais de 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Essas revelações são quase 3000 anos atrasadas para nós. Revelações sociais, revelações no mundo natural, nos astros, no tempo, no comportamento, no dia a dia. Paulo falou, sabe o que é isso? É porque Deus já fez isso por nós e nos deu o seu Espírito Santo que abundou. O mais simples dos cristãos que crê nisso, em sabedoria e prudência. Enquanto que eles estudam a vida toda para descobrir essas coisas, você tem, sem saber como tem, só sabe que tem, porque crê em Deus. Amém, queridos? E ele vai fazendo revelações. Você sabe que ele tornou, pelo ministério da sua vontade e bondade, isso conhecido de nós, coisa que nunca ninguém soube isso antes. O segredo de Deus, que estava no coração dele, que é a vontade dele, que é o mistério dele, que gerações passadas, anjos e demônios nunca tiveram conhecimento, que ele nos revelou agora nos últimos dias, que é o mistério da igreja, que vai reinar com ele nos céus por toda a eternidade. Isso é revelação. Ele diz, você sabe que ele nos deu uma herança eterna de riqueza insondável nele, porque ele herdou todas as coisas que foram criadas, e ele não herdou para ele herdou para nos dar de herança. Quantas pessoas não crêem nessa revelação, mas crêem nas migalhas dos guias cegos, daqueles que não contemplam a verdadeira revelação de Deus. Como se é gente que não consegue ter fé para ser transportado pela fé ao reino de Deus, então eles trazem Deus para o seu reino, e Deus fica do tamanho deles, prometendo coisas que eles querem. Eles não conseguem entrar no grandioso mundo do eterno Criador, nem pela fé, porque não tem a fé. E aí simplesmente com a razão, ou com a carnalidade, ou com a capacidade humana, eles trazem Deus para o seu mundo, e Deus fica do tamanho deles, da religião deles, das revelações deles. Um Deus que fica oferecendo mimos no tempo da morte. Vocês estão sabendo que o Espírito Santo que ele colocou na vida de vocês é um selo de propriedade? Espírito Santo não é para a gente ficar falando, eu tenho Espírito Santo, ficar com arrogância. Ele falou, não, isso aí é um termo de garantia, um selo de propriedade. Até que ele venha resgatar aquilo que é dele. Ele foi embora, deixou o selo de que você tem dono. Este selo é uma garantia, é o penhor, é uma penhora. Todo mundo que penhora alguma coisa, ele está deixando algo valiosíssimo, dizendo, olha, eu venho buscar. É a penhora. Falou, o Espírito Santo é o penhor do resgate da sua propriedade. Quem falou isso? Que tudo isso está acontecendo longe dos nossos olhos, numa dimensão poderosa. Paulo falou assim, olha, o Senhor me revelou. Mesmo eu sendo um dos pecadores igual todo mundo, mas ele me elegeu para ser apóstolo dos gentios, e ele fez essa revelação. E ele não podia contar isso para todo mundo, porque isso se perderia. Ele procurava gente que tinha fé em Deus. E quando ele ficou sabendo que depois de pregar o evangelho do arrependimento, tinha gente lá que Deus já começou uma boa obra na vida deles, então agora ele começa a revelar
o que é que está reservado. Vocês sabem qual é o resultado de crer em Deus? Você sabe qual é? Você sabe o que é ter iluminado os olhos do vosso coração? Os olhos do coração é para você, pessoa interior, pessoa humana interior, o mesmo que aos olhos para o corpo. Enquanto que os olhos do corpo guiam seu corpo pelos caminhos da vida, os olhos do coração te orientam em relação à eternidade. E Paulo diz assim: vocês estão sabendo já disso? Vocês conhecem essas bênçãos que eu acabei de citar aqui? Que Deus já fez por vocês? Isso daí, para vocês que creem, vocês não precisam fazer absolutamente nada. Isso é vosso. É graça. É a vontade dele. Ele quis. Ele tem poder. Ele é poderoso. Ele é o Senhor. Ele amou vocês antes de vocês existirem. E ele já fez isso por vocês. Se você crê, isso já é seu. Você não tem que fazer absolutamente nada, é só ser fiel a Deus. Ele está escrevendo aos fiéis a Deus. E se você não crer, nada disso te pertence. Esquece tudo isso. Se você disser assim: olha, eu não consigo crer nisso, muito bem, esquece tudo isso. Vai procurar ouvir o evangelho do arrependimento, pedir para Deus converter o seu coração para você ser herdeiro de todas essas coisas. Não se engane dizendo: não, mas não vai ser de outro jeito, não tem uma outra forma. Você vai querer ser o seu próprio Deus para providenciar a sua própria salvação. Esse é o caminho mais curto de se perder. Esse é o caminho mais curto de se perder na sua própria existência. Paulo, quando faz essas revelações, ele diz: eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, orando para que Deus te dê esse espírito de sabedoria e de revelação e ilumine os vossos olhos, para você saber qual é a esperança do vosso chamamento. Para você entender qual é a riqueza da glória dos santos. Para você entender a grandeza do seu poder. No capítulo 2 ele diz assim, ó: ele nos deu vida. Você sabia que você estava morto? Deus está revelando para nós: vocês sabiam que vocês estavam todos mortos? Eu nem morri ainda, como é que ele me deu vida? Aí ele vai dizer assim: olha, eu vou fazer uma revelação de Deus para vocês aqui. Todos nós, naturalmente, estávamos vivendo uma vida segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que tem levado as pessoas a viverem na sua pura paixão carnal. Traduzindo, ele está dizendo: você sabia que o príncipe deste mundo é Satanás, que juntamente com os homens caídos, propuseram aos moradores do mundo viver uma vida em função da sua própria carne, tendo capacidade para crer em Deus. Eles não conseguem acreditar em Deus, portanto eles acreditam neles mesmos, e eles estão todos mortos. Tanto é que todo mundo sabe que vai morrer, ele só não sabe como, nem quando e nem para onde vai. As pessoas que não têm fé, eles não apenas não conseguem acreditar na salvação, eles nem acreditam também que eles estão mortos. Eles vão precisar passar pela experiência de morrer e descobrir que aquilo que a Bíblia dizia estava tudo correto, mas que eles estão fora. Você sabia que Deus não deixa ninguém enganado? Quando Jesus Cristo morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra, ele foi lá no inferno e pregou aos espíritos em prisão. O que é espírito em prisão? É o espírito das pessoas que tinham morrido e que foram para o inferno, mas eles não sabiam se Jesus tinha vindo e vencido a morte ou não. Eles não sabiam se Jesus não ia fracassar como Adão fracassou. Adão foi um homem sem pecado também, como Jesus. E quando ele enfrentou o diabo, ele perdeu.
O diabo alimentava a esperança de vencer Jesus, porque agora ele não é Deus, ele veio como homem, era um homem sem pecado, e ele investiu firme contra Jesus, ofereceu muito, pagou caro. Falou, olha, se você me adorar, a gente faz um acordo aqui, o que você quiser eu te dou. Os reinos do mundo me pertencem. O que você quer ser? Jesus, quando foi pregar aos espíritos em prisão, ele foi dizer para todas as pessoas que tiveram conhecimento da palavra profética e que não acreditaram em Deus e que morreram e foram para o inferno, e lá no inferno eles não sabiam da vitória de Cristo, ele foi lá comunicar a vitória dele. Ele foi lá avisar para eles, olha, a palavra de Deus se cumpriu, eu vim. Eu dei a minha vida e agora eu vou embora daqui com todos que estão salvos e vou levar os salvos, e vocês vão ficar aí. Não porque Deus quis confiná-los lá, mas porque eles não aceitaram que Deus tinha poder para tirá-los de lá. Paulo disse, é uma revelação, eu oro a Deus para que o Espírito da revelação de Deus inunde o vosso coração, para vocês entenderem a grandeza do eterno Criador, para que Ele dilate as vossas mentes, o vosso coração, para vocês perceberem a grandeza do vosso chamamento e as coisas que Deus, na sua infinita graça, já fez por vocês. Já está feito. Capítulo 2 ele diz, Ele nos deu vida. Você sabia que nós estávamos mortos? Que a gente vivia uma vida como todo mundo vivia, seguindo o curso deste mundo, que o diabo deu um motivo para cada um viver, uma coisa para cada um crer, que uma razão para cada um existir, e nessa coisa que ele deu para cada um viver, crer, existir e acontecer, Deus está fora. Portanto, eles já estão todos mortos. Não é a primeira vez na Bíblia que Deus chama muita gente de vivo como de mortos já. Faraó estava vivinho quando ele disse assim, ó, Faraó é morto. Outra feita ele diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos, e quem sepulta mortos é vivos. Mas ele só está sepultando alguém esperando chegar a hora dele para ele ser sepultado também, é morto também. E ele diz, quando nós estávamos vivendo esta vida, Ele nos deu vida, nós estávamos mortos, mas a partir do momento que nós deixamos de fazer a vontade da carne, a vontade do mundo, a vontade das trevas, e cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele mesmo, aquele que desceu às partes mais baixas da terra e tirou aqueles que foram salvos pela fé na palavra, Ele mesmo agora está unindo a nossa vida a eles. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu, que ressuscitou e que agora já inaugurou a sua família eterna. Muita gente não crê nisso, mas isso é uma realidade. Todos os santos do Antigo Testamento já estão no terceiro céu, no paraíso com Deus, e aqueles que estão vivendo a sua vida agora, que estavam mortos e acreditou, eles começam a viver uma vida na perspectiva da eternidade. Falou, ó, Ele nos deu vida, Ele já nos ressuscitou, Ele já nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como que Ele me deu vida se eu nem morri? Como é que Ele me ressuscitou se eu nem morri? Você não sabia que pela fé você pode ir além dos olhos? Você não sabia que pela fé você pode ir além do tempo? Hoje é um dia que nós vamos tomar ceia, e hoje é um dia não da gente ir além do tempo, mas da gente voltar 2000 anos atrás e ir lá no Calvário. Quem sabia disso, diga amém. É uma verdade. A palavra diz assim, olha, quando você for comer deste pão e beber desse cálice, você vai trazer à sua memória o dia da sua morte. Ou seja, na minha mente eu consigo ir lá no Calvário hoje. Você vai trazer à sua memória o dia que Ele deu a sua vida, para quando você comer o pão, você saber que aquele corpo morto na cruz do Calvário era a sua morte. Ele está dando a vida dele pela sua, e o sangue dele é para te fazer aceitável a Deus.
Então Paulo está falando aos Efésios de coisas grandiosas. Ele falou, você sabia que quando Jesus morreu, ele foi lá nas partes mais profundas da terra, tirou os salvos de lá, levou para ele e está ministrando ao coração daqueles que em todos os tempos tomam conhecimento dessa palavra. Gerações e mais gerações têm vivido lendo isso daqui e eles vão se salvando, e é lendo a palavra da vida que alguém vai entrando na vida ou perdendo a vida, de acordo com a resposta do coração dele às revelações de Deus. Queridos, ele diz assim, porque ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar pelos séculos vindouros, ou seja, por toda a eternidade, ficará revelado naquilo que Deus fez pela igreja, a sua bondade, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia e a sua vontade. Quanta gente falando que Deus nunca fez nada por eles, santa ignorância, né? Que cegueira. Quanta gente que para saber de Deus busca as revelações de artimanhas humanas ou religiosas e banalizam a grandeza daquilo que Deus sempre fez por eles e revelou na sua palavra. Está feito. Antes de você pedir, antes de você crer, mas agora você não podia saber porque você não tinha fé. Agora, já que você tem a fé, você tem condições de ver isso daqui. Você precisa se inteirar desses termos. Você é alguém que saiu do mundo da razão, que saiu do mundo limitado, que saiu do mundo que vive para morrer. Você saiu do mundo dos mortos. É gente que está respirando até morrer. São vivos para morrer. Nós pertencemos aos mortos que vivem para viver. Ele já nos deu vida, Ele já nos ressuscitou, Ele já nos posicionou espiritualmente nos lugares celestiais com Ele. É ali que a gente vive. Essa é a nossa esperança, este é o nosso sonho. Esta é a revelação de Deus. Paulo diz, é por esta causa que eu sou prisioneiro. Você acha que ele deixou de ser membro do Sinédrio? Um figurão? Um camarada sem igual quando o assunto é religião, sabedoria, inteligência, dedicação? Você acha que ele largou tudo isso para ser um preso porque ele é um masoquista? Porque ele teve um apagão na memória dele e falou, não, eu quero sofrer e vou sofrer. Foi a grandeza das revelações de Deus. Quando ele olhou para o que ele tinha conquistado no mundo da religião, onde ele nasceu, onde ele foi ensinado, as posições que ele conquistou, aquilo que ele galgou na sua vida, e olhou para a revelação de Deus, ele falou, olha, o que eu sabia virou nada. Virou esterco. Falou, reputei tudo por perda, deixei tudo para lá, larguei tudo para lá, para não ser desobediente à revelação celestial e ser obediente à visão celestial. E agora ele quer comunicar tudo isso que Deus falou para ele. Falou, olha, você precisa falar isso para todo mundo. Mas ele precisava encontrar gente que já tem um princípio de um agir de Deus na vida deles. Gente que já tem capacidade de crer, porque quem não tem o Espírito Santo para crer, não vai conseguir alcançar isso. Ele não vai entender nada. Ele fala, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Porque foi dada essa revelação das insondáveis riquezas de Cristo. É por esta causa que eu me ponho de joelho, para que vocês sejam fortalecidos e que Cristo habite abundantemente, para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a profundidade do seu amor, para que vocês cresçam nessa revelação. Não é crescer na religião, não é crescer nas revelações das coisas mundanas, dos enganos das trevas. Ele quer que a igreja cresça nesta revelação de Deus. Vocês precisam deixar de ser meninos, ele falou. Menino é que é levado de um lado para o outro. Menino que é levado pelas artimanhas dos homens. Menino que é levado pelas coisas que existem ao redor. Você pode observar que todas as vezes que existe uma ação de Deus, existe algo mais fácil ao redor. Existe algo mais barato ao redor.
Vocês são meninos. Meninos é que é levado pelas artimanhas. Ele falou, agora vocês precisam deixar de ser meninos e ser fortalecidos, porque vocês têm a fé. Então se acostume com esses termos, se acostume com essa grandeza, se acostume com este vocabulário, cresça nessa direção. Porque é para isso que você aceitou a fé. Esse é o começo do agir de Deus na nossa vida. Não é para a gente se tornar meramente um religioso, porque ele vai dizer, vocês têm que crescer em Cristo, porque aquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pensamos, do que tudo que imaginamos, é Ele que habita em nós. No auge dessa revelação, no capítulo 3, ele para e diz, eu me ponho de joelhos novamente. Falando da revelação, escrevendo a revelação, ele ora e no meio da revelação ele fala de novo, eu me coloco de joelho diante de Deus e oro por vocês para que vocês cresçam. Para vocês entenderem a grandeza do vosso chamamento. A partir do momento que ele fala da grandeza deste chamamento, ele diz, então agora que você tem essa fé, que você conhece essa revelação, que você já sabe tudo que Deus fez, você pode chegar em casa e ler a carta aos Efésios devagarzinho, no capítulo 1, você vai ficar espantado com a grandiosidade da revelação de Deus. E Paulo quer que todo mundo tenha esse espírito de revelação, para você entrar nas profundidades das revelações de Deus, que são coisas grandiosas. Para você não querer, como criança ou como enganado, trazer Deus para o seu mundinho, ele ficar do teu tamanho, um Deus que não resolve. Agora que você sabe essa revelação, ele falou, então você deve saber como você deve andar. Olha aqui para mim. Como que será que deve andar alguém que é digno deste chamamento? Então pensa o que Deus fez por você, o que já está pronto pelos méritos de Cristo, que Ele mandou revelar, falou, tome conhecimento, isso já é seu, e agora você que crê, você crê nisso? Crê, então isso é seu. É lá que você vai morar, é lá que você vai viver, vai ser desse jeito. E uma vez que você crê, então, como você acha que você deve andar? Andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. Então essa vocação é uma vocação grande, portanto você deve tomar alguns cuidados com a sua própria vida, enquanto você caminha para o alvo daquilo que Cristo preparou para vocês. Tome cuidado, você tem muito a perder. Tome cuidado, você pode ser roubado, você tem muito para alguém roubar. Aí Paulo, fazendo a revelação, ele diz assim, então irmãos, por isso, deixa a mentira. Você vai trocar tudo isso para ficar mentindo? Onde a mentira vai te levar? Não é só mentir com a boca, deixa a vida de mentira. Porque muita gente vive uma vida que ele sabe que ele não é aquilo ali. Muitos religiosos alegam uma comunhão com Deus que ele sabe que ele não tem. Para impressionar pessoas, para mim impressionar vocês é fácil. Mas Paulo falou assim, olha a grandeza da revelação de Deus. Você vai trocar isso por uma vida de mentira? Uma vida falsa? Parece que é, mas não é. Ele falou, não. Vocês devem ter um comportamento diferente. Irai. Falou, irai, mas não pequeis. Não tem como a gente não irar. A gente é gente, nós não somos máquinas. Falou, tá bom, você não tem como não irar, então ire. Seu sangue ferveu, seu coração ficou batendo violentamente, que você ficou irado, tá bem. Quanto tempo ele vai ficar assim? 1 minuto? 5? 2 horas? 24 horas? 10 anos? Pode irar, mas não peque. Acabou o furor da ira, se recoloque. Não se deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Você tem muito a perder.
Teu nome está no livro da vida. Existe um Deus apaixonado por você, te esperando nas moradas celestiais. Mandou contar tudo que Ele já fez, tudo que Ele fará e o quanto Ele te quer. Portanto, você deve ter algum compromisso com isso. Pare com uma vida de mentira. Quando você irá, não fique aí alimentando ódio, amargura, procurando dentro de você razões para odiar. Você sabe quem é o líder do ódio na terra? Jesus é o que lidera quem vive o amor. E o diabo lidera quem gosta de alimentar o ódio. Então, cada vez que você alimentar o ódio, a amargura, o rancor, a guerra, a maldade, a vingança, você já sabe para quem você está cooperando. Com quem você está dando uma assistência. Paulo fala abertamente, é o diabo, é o príncipe deste mundo. Então ele está dizendo, depois de ir lá, ele falou assim, ó, não dá lugar para o diabo. Ele não é bobo, ele sabe quem você é, ele sabe o tanto que Deus te ama, ele já sabe hoje, depois da vitória de Cristo sobre ele na cruz do Calvário, os planos de Deus para com a sua igreja, ele sabe que você tem mais do que ele já teve um dia. Quem está me entendendo? Diga amém. Quando ele era arcanjo de Deus, que não tinha nada para pretender no céu, porque ele possuía tudo, ele só estava abaixo de Deus. Ele sabe que você hoje, mero cristão para o mundo, tem mais do que ele já teve um dia. Isso é uma promessa, é um feito de Deus, é um amor de Deus, é uma bondade de Deus, e já é seu, já é nosso. Paulo diz, sabendo disso, não dá lugar para ele. Não brinca com ele, não dá brecha. Você furtava? Não furte mais. Você roubava? Não rouba mais. Você era preguiçoso? Trabalhe, faça o bem com as suas mãos. Tome cuidado com a sua boca, não fala bestamente. Porque a boca, apesar de sair a fala, ela é uma porta de entrada. Tudo aquilo que você fala, você vai viver. Ele falou, não dê lugar para o diabo. Fale somente aquilo que é bom para edificação, seja um portador de bênçãos. Ele vai dizer, não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque ele é o selo da sua redenção. Não deixe o Espírito Santo ir embora da sua vida aborrecido, porque você é o dono dela, ele é o hóspede. Se você aborrecê-lo constantemente, ele vai embora. Lembra de Davi quando ele pecou? E depois ele pecou de novo, e depois ele pecou de novo. Lá no seu salmo depois, ele orou e falou, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Sentiu que o Espírito Santo estava saindo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Já estava perdendo a alegria de ser um salvo. Você não tem mais alegria de ser um salvo? Pede para Deus te dar de novo. O Espírito Santo já foi embora, pede para ele voltar. Porque é Ele que vai nos levar. Então Ele está dizendo, olha a nossa vocação, olha o que Deus me mostrou, olha o que Deus me revelou. Estou contando isso para vocês porque eu já percebi que vocês têm fé em Deus. E quem tem fé, tem capacidade para andar nesses níveis. Vocês vão ficar nesse nível de religião como meninos, levado por artimanhas, levado pela astúcia, levado por enganos, de gente que vive atrás de benesses para as coisas do mundo que acaba. Vocês não vão conseguir viver num outro nível. Vocês têm a fé. Se vocês têm a fé, vocês podem. Vocês devem crescer nessa direção. Então não dê lugar ao diabo. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, bem como toda malícia. Se livra disso. Fala, não quero isso na minha vida. Deus me quer com Ele. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos, aceitando, também como Cristo nos aceitou, nós devemos nos aceitar, como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar, como Ele se interessou por nós, nós devemos nos interessar uns para os outros, porque nós vamos passar a eternidade juntos, e as coisas velhas serão passadas, e eis que tudo se fez novo. Amém, queridos?
A carta é profunda, ela fala de coisas grandiosas, e Paulo diz, olha, é por esta causa que eu sou prisioneiro, é por esta causa. Ele não está reclamando da prisão, ele não está reclamando da corrente. Ele falou, é por isso que eu sou prisioneiro, é por isso que eu me ponho de joelhos, é por isso que eu estou alegre, porque eu fiquei sabendo que há entre vocês gente que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Então eu quero contar para vocês o que é revelação de Deus. Isso é para quem revelação. Não é revelação religiosa, não é revelação da carne, não é revelação das artimanhas dos homens, não é revelação daquilo que vive em redor. Tome cuidado com aquilo que vive em redor. Deus vai conduzindo a sua igreja, e ao redor do agir de Deus, existem essas artimanhas, esses enganos, para desviarem as pessoas da verdade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e que nós possamos crescer nessa direção, na grandeza daquilo que Deus já revelou para o seu povo. E essa revelação, ela é viva, ela é poderosa, está na palavra de Deus. Foi escrito no ano 64 depois de Cristo, mas quando você lê isso em oração, parece que a tinta ainda está secando. Parece que foi ontem. É uma palavra viva para dar vida a todos que o Espírito Santo já começou uma obra de vida eterna na vida dele. Nós somos filhos da palavra. E assim como a palavra é viva, nós também vivemos pela palavra. E onde tem vida, a palavra se manifesta viva. Por isso, essas promessas grandiosas são coisas que alimentam a nossa esperança, o nosso dia a dia, os nossos sonhos. É dentro dessa perspectiva que nós vivemos. Estamos falando de valores que transcendem. E é o que Deus tem preparado para todos os seus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.